porque eu não dispunha de salário como os paulistas, que, postos em aposentadoria, podiam ficar, porque ganhavam bem. E eu não. Eu tinha que trabalhar, continuar trabalhando para conseguir alguma coisa. E assim eu fui para a Universidade de Pittsburgh, Carnegie Mellon, onde havia amigos como Lincoln, Wolfenstein, Sérgio de Benedetti e outros que me convidaram para ir para lá. Mas eu tinha visto que o governo americano tinha dado apoio explícito à instalação da junta militar no Brasil, da ditadura militar no Brasil. Houve a famosa frota americana que navegava no Atlântico Sul com gasolina, né, combustível para os rebeldes, se o Jango e seus companheiros se dignassem a fazer uma reação à famosa revolução. Porque revolução não houve um golpe sujo, um golpe militar, que se espalhou naquela época por toda a América Latina, né? Brasil, Chile, Argentina, uma coisa terrível. Então eu não podia ficar no Brasil, nem mesmo ganhando bem, porque eu fui convidado logo depois do golpe pelo Antônio Rosseiro, que era o presidente do CNPq, para ser o primeiro adido científico do Brasil em Washington. Eu disse a ele que, diante do que estava se instalando no Brasil, eu não podia aceitar. Isso em 64. E decidi aceitar o convite que me fez Maurice Lévy, de Paris, para ir para a universidade, para a Faculdade de Ciências de Orsay, onde eu fiquei 3 anos, voltei em 67, mas em 69 eu fui caçado. Então eu fui a Pittsburgh, mas Michel sabia da coisa e estava conspirando para eu ir para Estrasburgo. E veio o convite de Estrasburgo para eu ir para lá. E depois de 1 ano em Pittsburgh, eu resolvi aceitar o convite dele e fui passando por Portugal e fui a Estrasburgo, porque do trem que eu olhava para Estrasburgo, eu dizia, aqui vai ser o meu cemitério, porque eu não acreditava que a junta cedesse até o fim do século. Eu achava que a junta estava instalada definitivamente. Uma das primeiras aulas que eu dei lá, num auditório muito grande, veio um filósofo, Hervé Barrault, veio me consultar para saber o que é que eu achava dos trabalhos dos filósofos franceses em relação à relatividade de Einstein. Eu disse, você por que não expõe isso em seminário? Em vez de me dar, vamos fazer um seminário no Centro de Recherche Nuclear. E ficou acertado isso. Eu telefonei para Michel Paty, que eu sabia da sua vocação intrínseca pela filosofia da ciência, pela análise crítica das ciências. Telefonei para Salomé Unamuno, Bruno Silvestre e para o Jorge Bolsonaro, que era professor de física teórica da universidade. E fizemos então a primeira reunião do seminário que eu chamei de Seminário sobre os Fundamentos da Ciência. Eu não queria chamar de filosofia da ciência, porque o que nós estávamos dando não éramos filósofos, pelo menos eu não era, estávamos criticando, fazendo análises para criticar os fundamentos da ciência. Essa revista, e ali o Michel Paty ficou encarregado de escrever o que se falava no seminário, e ele resolveu editar um jornal, uns folhetins sobre Cahiers sur le fondement des sciences, onde ali se publicava o que dizíamos no seminário. E vinha gente de toda parte. Convidamos Maurice Lévy, Louis Michel, de Paris, Jean-Marc Lévy-Leblond, de Paris, Bernard Despagnat, da Universidade de Paris, e David Bohm, convidei, a gente estava no Birkbeck College, depois de ter passado pelo Brasil, não entendeu bem a situação do terceiro mundo, e escreveu cartas malucas, Caio Pauli, sem conhecer, porque o David Bohm foi realmente perseguido, porque ele era comunista, nunca negou, e ele foi perseguido pelos americanos, pelas autoridades americanas. E quando ele chegou ao Brasil,
pediram-lhe o passaporte para examinar e tomaram-lhe o passaporte. E então foi preciso que no CBPF, cujo presidente era um político importante, João Alberto Levi Barros, e ele fez o Levi Leblon, o David Bohm se naturalizar brasileiro. Eu acho que ele até morreu brasileiro. Michel Partido de Estrasburgo, pega Paris, porque todo francês é como cearense, que você bate assim e fica cabeça chata. Você, quando crescer, vai para Paris. E é o que aconteceu com ele, né? Foi todo para Paris. E ele foi, seguindo a cabeça chata de novo. Foi para Paris. E eu achava que era um absurdo. Era preciso fazer ciência também. E só Mitterrand entendeu isso, mas depois, para fazer um pouco, porque o número de museus de arte que existe em Paris é um número imenso. Então, por que não fazer em Estrasburgo, não fazer em Lyon, em Marseille? Mas o francês é assim, acabou. Você tem que ir para Paris e acabou. É gostoso, Paris é gostoso. Ele foi. Mas continuou fazendo sempre, orientando a gente lá no seminário de Estrasburgo, que continuava sempre. Né? Mas isso é um aspecto apenas do que eu estou falando, um aspecto apenas das atividades de Paty, múltiplas. Ele largou definitivamente as câmaras de bolho de líquido pesado, né? Câmara de bolho, e foi para Paris, onde lá tinha um centro Ressais, né? Reais, não sei se abrange tudo também, né? Recherche, etc., institutos, Ressais, né? E então ele foi lá, e eu ia de vez em quando vê-los falar sobre os temas que eles estavam abordando. Então essa homenagem que eu faço e que nós fazemos a Paty, sabendo que ele teve múltiplas atividades, não só nesse seminário, como depois dedicou-se a vir ao Brasil. Ele esteve na Bahia, em vários estudantes, e formou muita gente. E então a gente sabe que temos que reconhecer o trabalho que ele teve. E mudou o aspecto do Brasil, dos fundamentos da ciência, que estão avançados sempre. Né? Então, Paty, as nossas homenagens, e queira aceitar os nossos parabéns.